Fala galera, vamos aí para mais uma questão da prova do Colégio Naval, prova 2025, prova rosa. Questão 31, questãozinha que para mim foi a questão mais fácil da prova, né? Na minha humilde opinião, uma questão muito tranquila, uma questão com informações muito fora da explicação sobre a Guerra do Paraguai, né? Então, eu tenho uma introdução que fala sobre a Guerra do Paraguai por si só. É, Sempre que eu vou falar sobre Segundo Reinado, eu comento que para pensar a crise do Segundo Reinado, você tem que pensar a Guerra do Paraguai. Porque a Guerra do Paraguai, ela estabelece uma das frentes que vai ser responsável pela proclamação da República, que vai ser o protagonismo do exército após a Guerra do Paraguai. Então, quando você pensa a Guerra do Paraguai e todo o contexto pós-guerra, você cria uma consciência política no exército, na instituição militar, que se torna um papel de protagonismo nas ações políticas da história do Brasil. Então, se você parar para pensar, após a Guerra do Paraguai, o exército ele participou de vários golpes contra o regime de governo brasileiro. Então, você tem a proclamação da República, é um golpe republicano, você não fez uma transição tranquila, você derrubou o imperador, você tem o fim da República Velha, que é um golpe, você tem a saída de Vargas, que é um golpe, você tem a tomada do poder em 64, então você tem vários golpes, né? O exército esteve também com Vargas no golpe do Estado Novo, então você, em vários momentos da história, o exército estava ali, sendo protagonista em algumas vezes, dando apoio em outras. Então você percebe que a construção dessa estrutura política de entendimento, de participação na política brasileira vem após a Guerra do Paraguai. É uma fala de um professor, né, de um documentário Guerra do Brasil.doc, e a política está na caserna. A política dentro da caserna, a política se torna também um papel que os militares acreditam, né? De, olha, precisamos cuidar do Brasil, vamos proclamar a República. E não à toa a República é proclamada pelos militares, né? Você tem a ação dos militares, o quadro da proclamação, Deodoro e tudo mais. Então, quando você vê esse enunciado e fala assim, para o Brasil, uma das consequências do conflito foi que o país ficou ainda mais endividado com a Inglaterra, com a qual tinha restaurado as relações diplomáticas no início das hostilidades. Já dá uma dica, porque você teve a questão Cris nos anos 60, no segundo reinado, 61, 62, e você restaura as relações diplomáticas em 65, quando o Leopoldo I da Bélgica ele dá argumento de que o Brasil está correto, e aí a Inglaterra ela aceita pedir desculpas e você retoma as relações diplomáticas. Então já tem uma dica do período, porque o que, que acontece? Nas alternativas que apareceram nessa questão, ficou Guerra do Paraguai e Guerra de Cisplatina. Na Cisplatina a gente não tinha rompido com a Inglaterra. Então é importante tocar nesse ponto, Cisplatina do primeiro reinado. Aí continuando. Mas a maior consequência foi a afirmação do exército como uma instituição com fisionomia e objetivos próprios. Entre outros pontos, as queixas contra o governo do Império, que vinham de longe, ganharam outra expressão. Afinal de contas, o exército sustentara a luta na frente de batalha, com seus acertos e erros. Enquanto isso, as elites civis, os casacas, como passaram a ser desdenhosamente chamados, haviam ficado a salvo e, em certos casos, enriqueceram com os negócios de fornecimento para a tropa. Então você tem um entendimento de pontuar a Guerra do Paraguai. E se está pontuando a Guerra do Paraguai, meu amigo, eu já elimino um monte de alternativa, né? Você parar para analisar, várias alternativas vão ser eliminadas, porque eu tenho letra B, Guerra da Cisplatina, letra E, Guerra da Cisplatina. Então não tem porquê nem olhar para essas alternativas. Na letra B a gente vai até comentar, na letra E também, mas você já cortava ali na hora. E se você não acreditava que era a Guerra do Paraguai, você só ficava entre a letra B e a letra E. Mas assim, desculpa, mas quem teve dúvida com a letra B e com a letra E não estava estudando. Porque, minimamente, se você fala de crise diplomática com a Inglaterra, você lembra da questão Cris, você lembra do Segundo Reinado. Então, qual o momento da crise diplomática entre Brasil e Inglaterra? A questão Cris, Segundo Reinado, anos 60. Na mesma década, tive a eclosão da Guerra do Paraguai. Então,
É muito fácil a questão é muito tranquila. E a questão fica também tranquila quando você lê, tanto na letra A quanto na letra C, imperialismo inglês. E qualquer professor que vai tratar a Guerra do Paraguai com seriedade, se fala imperialismo inglês, ele está falando besteira. Desculpa, mas ninguém mais utiliza essa argumentação do imperialismo inglês. É uma argumentação que caiu nos anos 90 e que você tem um historiador, Dorothy Otto, que aparecendo foto dele aí, que trouxe o livro A Maldita Guerra, traz uma visão que, olha, você mudou isso, não tem imperialismo britânico, a Guerra do Paraguai é resultado dos problemas ali, regionais, problema de vizinho. O Brasil, que está tendo problema na fronteira com o roubo de gado, e aí sinaliza a figura do Anastasia Aguirre, né? Antes era o Bernardo Bero, e aí você tem o Anastasia Aguirre, que está tendo problema de fronteira com o Brasil está reclamando com a Aguirre. Você tem o Brasil, aliado do General Colorado, Venâncio Flores. O Venâncio Flores, ele é do Partido Colorado, o Bernardo Bero e o Aguirre são no Partido Blanco, então você tem um choque partidário no Uruguai. Você tem o Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, que é amigo do Venâncio Flores, e você tem o Solano Lopes, que é amigo do Bernardo Bero e do Anastasia Aguirre, e que dependia do Uruguai para tirar as suas exportações. Então, assim, o Paraguai não tem acesso ao mar. Aí descia o Rio Paraguai, pelo porto de Montevidéu, fazia exportação para a realidade europeia, Estados Unidos, enfim, vendia suas mercadorias. Então, tem um problema de vizinhos. Quando o Brasil interfere no Uruguai em outubro de 64, o Solano Lopes captura o navio Marquês de Olinda, que estava com o presidente de província de Mato Grosso, esqueci o nome dele, e invade em dezembro de 64 Mato Grosso. Então isso é o início da Guerra do Paraguai, ou seja, resultado de problemas entre vizinhos, né? E aí por isso que a questão é muito fácil, já praticamente deu gabarito delta, então moleza a questão. A gente já está com um vídeo de quase 8 minutos, mas vamos lá, na letra A, o que está errado na letra A? Já começa imperialismo inglês, na primeira linha, não tem que continuar. Aí quem vinha no Paraguai é uma ameaça aos seus interesses, por ser esta uma nação de pequenos proprietários voltados para o desenvolvimento autônomo, contrastando com a Argentina e o Brasil, que eram nações dependentes de comércio externo e contavam com ingressos de produtos e recursos estrangeiros. Outro problema também é que o Paraguai também precisava vender suas mercadorias, também exportava suas mercadorias. Então, o Paraguai, governado por Solano, ele dependia do Uruguai para vender suas mercadorias no porto de Montevidéu. Letra B. Fala a Guerra da Cisplatina, não precisa nem continuar a ler, porque afinal o texto se relata sobre a Guerra do Paraguai. Mas vamos continuar lendo. Foi um conflito que origina a não sobrevivência do vice-reinado Prata, até aí ok, enquanto unidade política após o fim do colonialismo espanhol, caracterizada por um conflito entre as nações emergentes da região como Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e Peru, que buscavam o controle sobre a navegação da Bacia do Prata. Vamos lá. Guerra da Cisplatina é uma guerra em que o Brasil ele vai enfrentar as tropas rebeldes no Uruguai que querem uma independência. Você tem o Lavarrera, né, que vai encabeçar o movimento de independência no Uruguai. O Brasil enfrenta forças argentinas que queriam anexar o Uruguai. Então é uma disputa pela manutenção do território da Cisplatina. E o Brasil perde esse território em 1828. Você tem a assinatura do tratado, onde nem Brasil nem Argentina ficam com o Uruguai, e o Uruguai se torna independente com mediação da Inglaterra. Então, letra B tem muita coisa errada, porque Paraguai e Peru não participaram do conflito, e também você tem o fato de que não era uma disputa pela Bacia do Prata. A letra C, de novo, fala de imperialismo inglês, não tem por que a gente teimar com isso. E aí fala que a Inglaterra ficava fomentando conflitos na América do Sul para vender armas. A Inglaterra até vende armas na Guerra do Paraguai, mas a Inglaterra vai vender armas para a Tríplice Aliança, pois via que a Tríplice Aliança tinha mais capacidade bélica que o Paraguai. Então, analisando friamente, você tem ali 3 países contra 1, então, né? Você ganha dinheiro vendendo arma sim, mas não é uma Inglaterra que criou conflitos para isso. O conflito nasce daquilo que a gente já explicou. Letra D, gabarito. Letra E, de novo, Guerra da Cisplatina, ridiculamente. É uma alternativa errônea, mais uma vez. 25 a 28 está correto, a data da Cisplatina.
que uniu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Aí ele pega a data da Guerra Cisplatina, pega a formação bélica da Guerra do Paraguai, mistura para criar uma confusão na cabeça do aluno. Em uma disputa política e territorial na Bacia do Prata, onde o Paraguai, que não tem saída para o mar, buscou obter o controle sobre essa região, a fim de garantir o escoamento de suas mercadorias pelo Atlântico. Isso aí estaria correto para pensar na Guerra do Paraguai, que, pelo fato do Solano Lopes temer ficar isolado, porque afinal ele dependia do Uruguai, mas data, nome da guerra, tem bastante coisa errada. Então aí, de novo, repete Guerra de Cisplatina nesse sentido. Questãozinha, como eu falei, para quem está estudando, para quem viu Guerra do Paraguai, minimamente, para quem teve, né, uma aula decente, cara, tranquilo de se pegar. Beleza? Texto imenso, mas você eliminava rapidamente as alternativas. Ok? É isso. Aquele abraço. Vamos junto.